ela estava fazendo isso, ela disse que sentiu algo que entrou nela e ela começou a cantar, lavando a sua louça, testificando: eu estou curada. E quando ela veio, ela começou a comer. Sentiu o desejo de comer feijão com bacon, comeu fruta, laranja e tal. E ela, naquela alegria tremenda, e saiu contar para outra vizinha, e a vizinha disse: eu também acabei de ser curada. E o profeta diz: era o anjo do Senhor visitando aquele bairro. E quando eu contava isso, alguém da minha família, quando eu preguei isso, naquela noite, isso deve ter sido num domingo, claro. E na segunda-feira o irmão, meu genro, levantou e foi lá e disse: pastor, algo aconteceu esta noite. Aquilo que o senhor pregou eu vi, literal. O anjo passou aqui em casa. Se eu vi algo diferente nesta noite, que eu nunca tive uma experiência como essa. Então esse Deus é real, esse Deus é vivo. Ninguém, irmão, pode atrapalhar sua fé. A incredulidade do povo não impediu Jesus de operar, de cumprir aquilo que ele veio para cumprir. A incredulidade dos outros não pode neutralizar a sua fé. Nem seus problemas, nem suas lutas, suas dificuldades que você tem na vida pode impedir você de chegar até Deus e ser abençoado. Porque Jesus não olha a sua condição, mas Ele olha a sua fé. A sua fé. Quando aquela mulher que ele encontrou no poço, ela tinha um problema, um passado terrível. Mas ela encontrou com Ele e ela foi abençoada por Ele. Outra passagem, aquela mulher que tocou em suas vestes. Quantos tocaram em Jesus ali, irmãos? Quantos que no meio de uma multidão impossível não bater em alguém, alguém não te encostar, não te tocar, mas quando aquela mulher tocou, ele disse: alguém tocou-me diferente. Alguém tocou diferente. Quem me tocou? E Pedro disse: mas Senhor, o Senhor está no meio de uma multidão e todos te tocam. Como o Senhor disse que me tocou? Ele disse: não, mas alguém tocou em mim diferente, porque de mim saiu virtude. Vamos tocar em Jesus diferente. Vamos tocar em Jesus. Que diferença é essa, pastor? Por cima dos seus problemas, das acusações, que o diabo te mente, diz que você tem falhas e tudo, e você diz para ele: eu tenho mesmo. O dia que eu for perfeito, eu vou embora daqui. Mas por cima de tudo isso, toque em Jesus. Diga: Senhor, eu te amo. Me ajuda, esforça a minha fé. E você vai ver os milagres acontecendo na sua vida. Amém? Irmãos, hoje tivemos falta de alguns irmãos e comunicaram. E eu disse para a irmã Nairva: eu creio que Deus vai ser muito bom conosco nesta manhã. Eu estive em um consultório médico esta semana. E como Deus tem sido bom com a gente, o profeta diz: eu não tenho instrução, não sou um homem instruído. E ele tirava as suas mensagens, Deus falava com ele através da natureza e as coisas simples. Ele trazia grande mensagem para nós. E a gente não é digno de amarrar o sapato do profeta. Mas me comparando a isso, eu também não tenho estudo, não tenho cultura. Mas uma coisa é que eu não troco meu espírito por nenhum outro. Eu sou o que eu sou. E Deus sabe por que Ele me chamou dessa maneira. O profeta diz: eu não seria delinquente em dizer que Deus errou em pôr tal pessoa no ministério. Eu seria imprestável. Porque Deus tem suas maneiras de chamar, de colocar, e Deus passa por cima de qualquer coisa. E a gente tem visto Deus em várias coisas. Em tudo onde a gente vai, a gente vê Deus. Eu estive nessa semana em um consultório, levando um irmão.
E ali eu senti que Deus preparou para a gente aprender ali. Ele parou o seu atendimento naquela manhã, e nós ficamos dali desde as 9 até meio-dia. E o homem conversando com a gente. Qual médico vai fazer isso? Você paga uma consulta lá, ele vai lá, às vezes nem te olha, né, Motos? O que tu tem? Ué, se eu soubesse que eu tinha, eu não precisava ir no médico. O que tu tem? Eu vim aqui para saber o que eu tenho. Né? Então ele vai lá, o que tu tá sentindo? É isso, tá, toma isso, toma aquilo, tá, vai embora, tchau. Você sai dali, já aconteceu isso comigo. Aconteceu contigo? Tu sai dali e pensa, meu Deus do céu, eu sei mais que esse homem. Porque é uma coisa incrível, eles só vão pelo que eles aprendem, irmã Jéssica. Mas esse homem lá, ele ficou das 9 até meio-dia conversando com a gente. Uma sabedoria tremenda. E eu senti assim que Deus estava nos ajudando, nos mostrando as coisas. Eu lembrei que eu ouvi já de alguns pastores que eles pagam até uma consulta para aprender. Pagam uma consulta sem ter nada para aprender com o médico para ajudar o povo. Eu pensei, eu não paguei, mas estou aqui aprendendo. Ele falou sobre o natural, né, da saúde, e eu fui levando, irmão Wagner, para o espiritual. E uma das coisas que ele citou aqui que me chamou a atenção, quando ele falava, eu comparava a coisa natural com a espiritual, do corpo humano. Ele falou algo aqui sobre o nervo ciático. Falou muita coisa, mas eu lembrei disso, eu achei muito interessante. Quem está com dor no nervo ciático aí? Tem alguém aqui que tá? Então receba a sua cura. Esse nervo ciático, a pessoa pensa que tem dor nas costas, na coluna, e na verdade é o nervo ciático. A pessoa pensa que tem dor na perna, alguma coisa, é o nervo ciático. Ele vai até a planta do pé, irmã Regiane. E a pessoa pensa que o problema no pé é o nervo ciático. Então, mas olha como que Deus é sábio. Esse nervo, ele desce e chega numa parte que ele espalha outras, vamos pegar assim para se tornar mais simples, outros nervinhos, dá para se dizer assim, ramificação, mais fininha, mais fraquinha. E esta infecção, que são bichos, infecção são bichos, são glóbulos ali mortos, não sei se dá para explicar assim, não tenho sabedoria para explicar, mas a infecção é isso. E essas infecções, irmão Luiz, eles não atacam o nervo ciático, direto no nervo. Eles atacam primeiro essas ramificaçõezinhas, essas cordinhas que levam até ele. E a pessoa começa a sentir dor. E ele vai e ataca nas partezinhas mais fracas. Coloca uma infecçãozinha ali, um bichinho ali e tal. Quando a pessoa vê, está com o nervo todo inflamado. Mas ele atacou primeiro, foi lá nas ramificaçõezinhas. Isso no natural. E eu pensei, irmã Rose, e o espiritual? Satanás entra onde? Eu anotei aqui, veja. Satanás entra onde? Ele entra nas brechas, nos pequenos detalhes, nas pequenas coisas. Ele não toca lá no cerne, que é a sua alma, a sua fé. Ele toca nas primeiras ramificaçõezinhas que te levam a ter uma alma saudável. Que coisa, irmãos, é essa? Ele toca ali, qual ramificaçãozinha, pastor? Ele começa tirando o teu desejo de orar. Uma pequena coisinha, um gesto tão simples que te leva na presença de Deus. E Ele te responde e te fortalece. Tirou o desejo, começou a ficar fraco. Imagina a pessoa que não ora. Aí ele entra noutra ramificaçãozinha, desejo de louvar a Deus, de agradecer a Deus por sua vida, agradecer a Deus pelas coisas que tem.
Ele injeta ali uma ingratidão, uma insatisfação, porque eu quero ter porque o outro tem, porque isso é o inimigo. Não, porque o outro comprou um carro novo, vou comprar também. Tinha uma pessoa que passou por aqui que tudo que o cunhado fazia, ele fazia também. Vocês sabem quem é. Meu cunhado fez, eu vou fazer também. E cada vez para o buraco. O cunhado fez porque tinha condição de fazer. Agora eu queria ter uma igrejona maior, como a do pastor Aguinaldo, meu companheiro, que mandou uma foto para mim, uma benção daquela. Mas eu não posso. Eu sou muito agradecido por esta aqui que Deus nos deu. Muito agradecido. Mas muito mesmo. Estava dizendo, irmão Adriano, nosso desejo é levantar essas paredes aqui, botar um telhado, piso bruto e entrar para dentro e louvar a Deus. Aí Deus veio e dá para nós o piso, o reboco, da abertura. E agora está quase pronto. Então, tira essa cordinha que leva a ser grato a Deus. E a pessoa começa a ficar com aquela alma adoecida, aquele espírito adoecido, porque aí fica pensando só nas coisas naturais e esquece de ser grato, irmão. Meu Deus, nós não sabemos se nós temos quantos dias aqui nessa terra. Seja feliz, Deus deu para te conquistar. Uma coisa nós temos certeza, aquilo que é para você, se Deus te viu numa mansão, se Deus te viu num carro zero, vai acontecer, queira o demônio te atrapalhar ou não. Mas se Deus não viu, se não tem para você isso aí, o que nós vamos fazer? Né, Movag? Movag, o senhor está com pinta de administrador daquele negócio lá. O senhor está com... Eu estava ali agradecendo por sua vida. Deus vai te abençoar. Então, você começa a perceber. Ele entra nos pequenos ligamentos e vai enfraquecendo aquela fé. Tira o desejo de ler, de orar, de estar na presença de Deus, de cantar. Cantar, irmão, o que o profeta diz, o cantar me dá coragem. Você louva a Deus, você recebe força de Deus. Mas como uma pessoa vai louvar a Deus, deita pensando e acorda pensando que não conseguiu concluir, que não conseguiu conquistar, que não conseguiu. Irmão, se não conseguiu, se você é fiel a Deus em tudo, não conseguiu, ainda descansa. Quando você descansar, Deus vai dizer assim, agora eu vou lá, vou fazer rapidão para você. Você vai entender, meu Deus, olha, tanto tempo eu passei preocupado com isso, quando eu devia estar louvando, agradecendo, vivendo a vida feliz. Aleluia! Então, deixa eu ver se eu não me perco, que essa minha letra aqui, só médico para entender. Nem eu não entendo o que eu escrevo, porque eu escrevo tremendo, nervoso. Mas você vê, coisas pequenas, nós perdemos aquilo que é responsável por manter a coisa maior que temos em nossa fé, que é a nossa fé, pelas coisas menores. A nossa posição em Cristo é abatida, abalada, porque não temos, deixamos entrar coisinhas assim. Veja, uma coisa que ele disse também, irmão, muita coisa que ele falou, que dá para nós entrarmos em coisas gloriosas através disso. Mas veja, ele disse assim, irmão Atos, que a nossa saúde está na alimentação. Na alimentação, no natural. O médico medica, ele receita remédio. Remédio quer dizer remediar. Alguém disse, o médico, eu fui lá, o médico me curou. Não, o médico não te curou. Se existiu uma cura, foi Deus. Porque o médico, ele receita remédio, remédio remedia. Se fosse curasse, ele era curédio. Ele te receitava curédio, você está curado. Mas é remédio. Mas o alimento que Deus fez, esse te cura. Por quê? Porque Deus fez tudo para nós viver. Deus colocou o homem aqui, para que era? Era para o homem ser eterno. Ele colocou Adão e Eva aqui, para eles viverem com saúde. E o que ele deu para eles comer? Tudo. Tudo que vocês... É tudo seu, Adão. Você tem domínio aqui, essas frutas, tudo é teu. Nenhuma fruta, nenhum alimento faz mal.
Exceto que seja, tu vai comer demais também não adianta, aí você vai se prejudicar, entra no pecado da glutonaria. Mas o alimento, ele te cura. Porque o seu corpo precisa daquele alimento. Porque, mas eu como bem, pastor. Não, às vezes nós comemos demais, não bem. Não bem. Porque comemos coisas e não adianta, nós temos que viver nesse mundo. Por isso que você tem que orar todo dia, toda hora que vai alimentar, orar por seu alimento. Tudo. Tem gente que não ora no restaurante, tem vergonha de orar. Vai comer um lanche, alguma coisa, não ora. Você pensou quanta tranqueira tem ali que prejudica a tua saúde? Através daquele alimento industrializado. Quanta coisa tem ali mortífera. E a pessoa injeta. Mas estou bem, estou comendo bem, me fez bem, satisfez algo que o teu corpo tem falta, mas na verdade aquele prejudicou outras coisas. Um refrigerante, por exemplo, mas é coisa. E isso corta a mim também, tem que cortar. Se a palavra não me cortar, sou chefe de vocês. Eu tenho que aprender junto com vocês. A gente faz coisa errada. O refrigerante, por exemplo, faz mal. Mas se eu ouvir um tomando, dá vontade de tomar, você toma um pouco, mas não deveria tomar. Né, irmão Arthur? Não quero. Comprei um suco esses dias atrás, o Arthur, toma um suco. Ele olhou e falou, não, é refri, não tomo. E tá certo. Porque o refrigerante não é coisa boa, mata a sede, é bom. Não adianta dizer que ele é ruim. Quem que acha que refrigerante é ruim? É bom, você tá com aquele calorão, toma um refrigerante, abre a garrafa, dá aquele barulhinho, né, Montes? E aí vai e toma. É quem fez isso aí. Aí você vai e toma. Que coisa boa. Mas você já pensou o tanto de açúcar que tem naquilo? O tanto que aquilo vai arrebentar os ossos? O irmão companheirão deve estar escutando aqui, fortão. Mas tomava refrigerante toda hora, um homem daquele, problema nos ossos. Às vezes pega um fraquinho médico lá, bem pequenininho, assim, fraquinho, elegante, que nem o Ronaldo, assim. Mas o homem, 60 anos, a Manair disse assim, mas o senhor está sendo conservado no formol? Porque 60 anos, o homem é mais novo que eu, que estou com 30 e alguma coisa, que eu saí da Assembleia. Então, eu me perdi aqui. Mas basicamente, irmãos, nós devemos de comer coisas que nos dê saúde, no natural. Nada fabricado, industrializado, enlatados, conservados. Mas, infelizmente, nós temos que orar por tudo, para poder comer, senão o que nós vamos fazer? E no espiritual? O que vai manter a nossa alma intacta? É o alimento puro, o alimento verdadeiro, original. E esta mensagem que temos não é hibridada, não é fabricada, não é industrializada. Evangelho denominacional é industrializado, é coisa que enfraquece a pessoa em vez de dar vida para ela. Para começar, não tem vida. É como uma árvore de Natal, está ali brilhando, cheia de luzinhas, que agora é a onda, né? Esse mês principalmente é luz em tudo quanto é lugar. Brilhando. Mas você vai ver uma árvore que não tem vida, é fabricada. Assim estão as igrejas que não têm a mensagem correta, a Bíblia, a palavra, que fortalece a alma, que vai te levar para cima. Não é verdade? Então, a cura para o corpo está na alimentação natural. E a cura para a alma está na alimentação espiritual. E nós temos alimento. Por isso o anjo falou ao profeta, armazene o quê? Ué, irmão, fala com vontade, você está fraco. Armazene o quê? Alimento. O anjo falou, armazene alimento. A palavra é alimento. Jesus disse assim, a minha carne verdadeiramente é comida. Ele disse, eu sou o pão do céu, que desceu do céu. Quem é o pão? A palavra. Porque Jesus era a palavra. Então quando você come a palavra, você fica forte. Não tem vírus que te pegue. Uma pessoa que não alimenta bem, não alimenta direito, ele
Qualquer gripezinho, qualquer coisa, pega ele, derruba ele. Mas quando você está com a imunidade alta, a gripe, ela te dá pega em ti, tu dá uma reagidinha ali, mas é a mesma coisa que nada. Daqui a pouco tu já levantou, está bem de novo. Você está com a imunidade alta. E a nossa imunidade espiritual contra espíritos é a palavra. Jesus se escondeu por detrás da palavra. Amém? E eu achei bom falar isso com você. Veja, e quer ver um profeta vem aqui na mensagem doenças e aflições? Veja o que ele diz, o que é um câncer. Aqui no parágrafo 37, o melhor, 38, ele diz assim, e um câncer no natural? No espiritual, ele é um diabo, no espiritual. Ele tipifica o animal e a ave que comem carne podre, comem coisas mortas. Câncer vem de uma lesão. Olha só isso aqui, gente. Você que é espiritual vai entender. Quantas pessoas deixaram a ramificaçãozinha ser atingida e foram enfraquecendo na fé? Eu quero depois do culto falar com a irmã Zilda, a irmã Rejane e a irmã Noemi. 6:3. Veja, quantas pessoas estão com a ramificaçãozinha arrebentada, abalada. Isso prejudicou a sua estrutura espiritual. E o profeta vem e diz assim, veja, o que é o câncer? É uma lesão. Por exemplo, minha mão, nela não existe câncer algum. E pode ter. Em alguma ocasião, diz ele. Bem, e o que causa um câncer? É alguma célula de germe em meu corpo que se apostata. Se captou? O câncer, no natural, é uma célula apostatada. Em alguma célula germe em meu corpo apostatada, recebe uma lesão ou algo que se estabelece. E daquele germe ou célula, começa uma multiplicação de células, multiplicando, e isto forma um câncer e começa a comer dentro do corpo. Pessoa, estou falando natural, mas aí você olha o espiritual também. Um apóstata, apostatou, parou, por causa de algum motivo simples. Entra outro motivo, entra outro, e a pessoa cada vez mais distante. No natural. No espiritual, melhor dizendo. Veja. Começa a comer dentro do corpo. Aí ele vem no parágrafo 41. Deus não cuidava que você fosse doente. Deus o fez à semelhança dele e ele quer que você esteja bem. Ele tem feito tudo o que ele pode para te mantê-lo bem. No natural e no espiritual. E Satanás está contra você. Se a pessoa entendesse, quando está passando por um problema espiritual, que aquilo não é o irmão. Ah, mas o irmão me fez isso. Não é o irmão. Você sabe quem é? Satanás. O profeta diz não, o profeta diz não é o irmão, é Satanás. Aí a pessoa pensava, eu vou estender graça para o irmão, que ele nem sabe o que está fazendo, como Jesus fez. Jesus fez. E a Bíblia diz, vós que sois fortes, suportai os fracos. Satanás está contra você. Portanto, este câncer, ele começa, ou este tumor, seja o que for, de algum germe que começa a multiplicar, como um tumor. Um tumor se torna maligno e assim por diante. E ele é um corpo exatamente como você é de um corpo. Ele tem o espírito, exatamente como você é um espírito. Só que ele não tem alma. Mas ele tem uma vida como você tem uma vida. E portanto, então em você, em sua carne, existem duas vidas.
em sua carne. Uma é você e a outra é outro ser. Exatamente como você cresceu em um corpo, isto é certo. Bem, então o que faz isto? O que fez isto? O diabo. O câncer começa de uma batida, de algo. Bateu, nós tivemos um testemunho da irmã que partiu. E ela disse que sabia quando ela adquiriu aquilo, levou uma pancada, lembra, irmã Ner? Isso. E aquilo foi se tornando um câncer. Uma célula que se apostatou, saiu da sua posição no natural. E ali começou a entrar, se alimentar de algo que não era bom. E se tornou aquele câncer. E se Deus não curar, a pessoa morre daquilo. E o espiritual é a mesma coisa. Algo que deu errado, algo que aconteceu, um choque, uma decepção, e a pessoa vai criando aquilo e os espíritos vão entrando. Quando vê, a pessoa fracassou, gelou e não tem mais ânimo. Aí é só a mão de Deus para entrar em cena. Mas Deus entra. Veja, deixa eu terminar esse raciocínio meu. Veja, então isso é o diabo. O germe é uma vida, primeiro. O germe é uma pequenina célula com vida em si. E aquela vida só pode vir de dois meios, ou de Deus ou do diabo. Veja, e você veio do germe da vida, através de Deus. Amém? Você veio desse germe. O câncer, o tumor ou assim por diante, vem de um germe de vida através do diabo. E ele está tentando destruir sua vida. Ele devora a sua corrente sanguínea. E de maneiras diferentes ele opera em você. Portanto, eu sei que eles são demônios. Jesus Cristo chamou de demônios. E o que ele fez é a verdade. Eles são o diabo. O diabo é um atormentador. Ele está aqui para dilacerar seu corpo, para devorá-lo, para destruí-lo, encurtar seus 70 anos, se ele puder. Ele entrou nisso para fazer isso com você. Mas Deus veio para nos dar vida. Então você pode ver isto? Como que a coisa é parecida, meu Patrícia, caminham junto. Por isso a Bíblia diz que o homem espiritual discerne bem todas as coisas. Você entendeu agora? Como que no natural, nós temos também correntes que levam a alma a estar bem alimentada. E no meio dessa trajetória, desta ruazinha, dá para se dizer assim, que leva daqui para a sua alma, tem demônios que querem interromper essa corrente, esta ligação, para você ser bem alimentado espiritual. Então não aceite nada. Olhe para o Calvário. Olhe para o Calvário a cada dia. Ninguém te deve nada, ninguém te fez nada. É o diabo usando as pessoas. Você diz, eu sou forte, e eu vou suportar isso. Jesus suportou, e eu vou suportar. Amém? Deus possa nos ajudar a cada dia. Poderíamos continuar nisso, mas temos ainda uma meditação. Você entendeu? Seja abençoado, seja feliz, agradecido. Não deixa nada atrapalhar a sua comunhão com Deus. Nada. É individual, é particular de cada um. Viva a sua vida, faça um cerco. Nós ouvimos quarta-feira, irmão Adriano, que o Espírito Santo, quando entra no coração da pessoa, ele limpa toda mágoa, toda angústia, toda treva que tem ali. E ali ele vai dando lugar para aquele espírito, e aquele espírito faz a alma criar uma atmosfera ao redor dela. Uma atmosfera. Que atmosfera nós temos criado? Cria uma atmosfera ao redor de você, fecha um círculo ao redor de você com os soldadinhos do céu, do Espírito Santo, que não deixe ninguém atrapalhar a sua comunhão com Deus. Eu sei que não é fácil. Você tem sentimentos, você é humano. Eu sou humano. Choro, você chora. Sinto dor, você sente dor. Mas a nossa alma, ela é forte. O Deus que está dentro dela nos faz forte.
A palavra diz que maior é o que está em nós do que aquele que está lá no mundo. Amém? Vamos nos pôr de pé e abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 3. Verso... Vamos pegar o 1 e o 2. Apocalipse capítulo 3, verso 1 e 2. Veja. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Veja, eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Senhor, acrescente as tuas bênçãos a esta palavra, em nome do Senhor Jesus. Assentai-vos. Irmãos, na mensagem advertência, depois juízo, o profeta diz que nós temos uma responsabilidade, aqui no parágrafo 40. Ele diz, veja, nós temos uma responsabilidade pela qual temos que responder a Deus algum dia. Todo homem que veio sobre a face da terra tem que responder a Deus por uma responsabilidade. Veja, e para muitos de nós, uma administração. Para nós, uma administração. Nós temos que responder a Deus por isso. Esta responsabilidade é uma administração que tem sido comissionada por Deus para nós. Não importa o que isto seja, como eu disse há um momento, uma dona de casa, então seja uma dona de casa genuína. Isso é correto. Se essa comissão é para ser um agricultor, seja um agricultor genuíno, seja o que for que Deus tem posto você a fazer, você tem uma administração para com aquilo. Veja bem, você tem que responder a Deus por aquilo, porque toma todas essas coisas para fazê-lo. Então nós temos uma responsabilidade perante Deus da nossa vida. Uma pessoa não é formada igual a outra. Uma pessoa tem uma maneira, tem uma natureza, nós não vamos entrar nisso, sobre influência, até mesmo de astros, porque todo ser humano nasce com influência, sob a influência de um astro. Então um é mais agitado, o outro é mais calmo, o outro é mais nervoso, o outro, e assim vai, um mais alegre, o outro mais quieto. Mas pense comigo, do jeito que nós estamos, mas só que tem uma coisa, a Bíblia nos instrui, como nós devemos portar, ali tem tudo. Esse é o manual para o cristão, é a palavra. Mas do jeito que nós estamos vendo a coisa, irmã Raquel, do jeito que se a pessoa não vigiar, a vida dela se torna algo que ninguém entende. Porque ela começa a ouvir tudo quanto é coisa. Ela começa a ouvir conselho, e esta era teológica, teórica, dá para se dizer. Pessoas, pecador não arrependido, que nós também somos pecador, mas arrependido. Mas pessoas lá no mundão, dando exemplo, colocando postagenzinha e as pessoas curtindo e achando bonito aquilo, tomando conselho daquele homem que... Pelo amor de Deus, gente. Mas é um conselho, a pessoa se empolga com aquilo, e toma aquilo, e sai com aquilo, curte ali e tal. E a gente observa e pensa, a vida dessa pessoa está se tornando uma coisa que nem ele não entende. Feia. Porque ele tem que ter uma administração da vida dele, ele tem que ter um rumo, e esse rumo está dentro da Bíblia. Ele não pode ouvir tanta coisa, tudo quanto é coisa, que ele não sabe mais para onde ir, aonde parar, aonde continuar. Aleluia!
Veja, o profeta diz assim, o Sr. King, quantos recordam do Sr. King? Costumava vir aqui até, e ele disse, estou lendo a mensagem, o nome de Jesus, parágrafo 202. O profeta disse que o irmão King disse, eu estava construindo um barco lá em cima certa vez. Ele disse, agora irmão Branham, ele disse, eu estava construindo um barco lá em cima, e agora irmão Branham, ponto. E ele disse, certa vez o irmão Branham, construa você aquele barco de acordo com suas próprias especificações. E ele disse, eu estava construindo. Eu estava construindo. Você eduque a sua família dentro dessa palavra. Você não sai fora da doutrina. Você não sai fora dos requisitos bíblicos. Mas a política do seu lar é você que faz com sua família. Exemplo, eu durmo cedo, o outro dorme tarde. Não fica influenciado por outros que fazem outras coisas. Você deve fazer aquilo que você e sua família se sentem bem em fazer. Mas olha aqui, por exemplo, o profeta diz assim no parágrafo 203, certo homem estava construindo um barco. O profeta diz para um irmão, faça um barco segundo as suas especificações. Quer dizer, leia ali o que é para fazer, o manual, alguém te ensinou, te deu instrução. Mas ele disse assim, olha, certo homem estava construindo um barco certa vez. E um rapaz veio e disse, você deve cortar estas amuradas dessa maneira. Bem, ele tentou aquilo daquela maneira. E o outro veio e disse, você deve fazer isso dessa maneira e tudo mais. As vigas e tudo mais, o barco deve ser dessa maneira, e a proa deve ser desta maneira, e a parte superior, e a popa, e o leme. E ele disse, e quando ele terminou, era coisa de aparência mais horrível que jamais ele tinha visto. Pensou, irmão Adriano? Faça aquela mesa para mim desse jeito. Aí veio o irmão Paulo, não, irmão Adriano, faz desse outro. Veio outro, Moisés, não, faz aqui desse jeito. E o senhor vai fazendo, vai escutando. Quando termina, dá uma olhada, não fiz uma mesa, não fiz uma cadeira, não fiz um banco, não sei nem o que é isso. E tem muitas vidas que estão desta maneira. Ouve algo na internet, ouve algo lá, ouve algo do fulano, do ciclano, e ele não sabe mais o que fazer. A vida dele não sabe se ele é crente, se ele é das mensagens, se ele está revoltado, se ele está na assembleia, se onde é que ele está, ninguém sabe. Parou de ouvir o Cordeiro, que te levaria a ser manso, te levaria a levar uma vida de quietude, ouvindo a palavra. Você está captando isso aqui? Que a sua vida seja pautada por esta palavra, por esta mensagem, e ninguém mais. Veja, o irmão, quando terminou de fazer o barco, ele disse assim, isso era a coisa mais horrível que eu já tinha visto. Ele disse que simplesmente tomou o barco e colocou no fundo do quintal. E começou a trabalhar com seus serrotes, fazendo outro. E disse, alguém ia passando e dizia, esta é a maneira que você deve construir isso. Ele dizia para a pessoa, aquele outro foi construído com as instruções de terceiros. E está lá no fundo do quintal. Eu estou construindo este aqui de acordo com a maneira que eu penso que ele deve ser construído. Aleluia! Deus tem uma instrução para nós termos uma vida santa, digna de um cristão. E está nesta Bíblia, está nesta mensagem. Veja, e o profeta disse, veja, agora, Deus, se Ele deseja que eu faça qualquer coisa, Ele me dirá o que fazer. Se você pensa que estou errado no que estou fazendo ou algo assim, você ore por mim para que Deus me endireite. Oh Deus! Já pensou se todo mundo pensasse assim? Tanto aquele que fosse questionado como aquele que questiona? Oi Moisés, o senhor está errado, então ore por mim para Deus me endireitar, porque Ele está mandando eu fazer. Mas hoje nós estamos vendo diferente, irmão Adriano. Nós vamos ver aqui para nós encerrarmos. É uma tonteria de homens grandes que têm esta mensagem na mão e perderam o interesse pela mensagem, defendendo cidade, defendendo homem.
Nós não tem que defender homem, tem que defender cidade. Só vai no rápido quem tiver no companheirismo e tal cidade. E eu pensei, meu Deus, onde está na Bíblia isso aí na mensagem? Onde está? A mensagem fala isso? Questionaram o profeta se o rapto ia ser lá naquele lugar. Ele disse, o rapto é universal, isso é bobagem de vocês. Não, hoje não. O que Deus fez até aqui não valeu nada. É só de certa data para cá que inventaram tal coisa. Não, irmão. Deus me deu uma administração na minha vida. Eu tenho que responder por essa vida. Eu tenho que responder por vocês. E vocês creiam em mim. Creiam primeiro em Deus e creiam em mim. Se eu estiver fora da palavra, me abandone. Mas enquanto eu estou com a palavra, que nada te mova do seu lugar. Ainda que você não goste da minha cara, ainda que você não me ache bonito, que é coisa que eu não sou mesmo. Mas diga, eu estou indo lá porque lá tem palavra. Lá tem mensagem e não tonteria. Vocês nunca vão me ver aqui dizendo que você tem que estar do lado do fulano, do lado do ciclano para poder ir no rápido, senão você está perdido. Isso é homem, isso é espírito errado, irmão, antes. Não, nós temos que estar ao lado dessa palavra, ao lado dessa mensagem, e amando um ao outro para estarmos lá. Se tiver nome no livro da vida do Cordeiro, nós vamos estar, se não tiver, não estaremos. Veja, não, tem que estar. Tem uma linha de pensamento, pessoas doentes, assim dá para se dizer, porque eu não consigo entender. E a saída deles é dizer para a gente, vocês não entendem, não é para vocês, e graças a Deus não é para mim mesmo. Não, hoje não é mais salvo, nem você não é salvo crendo em Jesus, mas você é salvo crendo em quem então? Se Jesus, a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não, você não é salvo hoje por crer em Jesus, você não é salvo por crer no profeta, você é salvo por crer no João. Aí as pessoas questionam isso aí. Eu sou amigo de todo mundo, mas não creio nisso. Mas aí as pessoas vêm assim, hoje, você só vai no rato se estiver no companheirismo de tal cidade. Não é a mesma coisa? Não é o mesmo espírito? É a mesma coisa. Porque começou, graças a Deus por tudo que começou. Mas se eu crer que Deus não pode mudar os lugares, eu creio que o homem então começou, porque Deus vai mudando. Deus vai mudando. Começou, foi Deus. Terminou, foi Deus. Vai terminar, foi Deus. Está de pé, foi Deus. Está me entendendo, mano? Toma um remédio, está com dor de cabeça, não está? Agora veja. O profeta diz assim, ore por mim para que Deus me endireite. Agora, vocês aqui talvez na igreja, você simplesmente tem que ouvir uma ou duas pessoas talvez, mas aqui eu posso pôr dezenas de milhares, como posso fazer isto? Então eu disse, antes de eu dar a resposta a qualquer homem, eu vou me assentar e estudar corretamente e ver de qual maneira guia o Espírito Santo. Pensou? Vamos fazer isso. Sentar, meditar, ver de que maneira o Espírito Santo está nos guiando a fazer e ficar quieto. E agradecer a Deus por tudo. Veja, o profeta diz assim, vê o que o Espírito Santo diz, então eu vou e digo a ele, ou digo a ela o que é. Essa é a minha decisão, eu apegarei a isto, isso é correto, permaneça exatamente lá, na palavra, na mensagem. Veja, irmão, isso no natural, pessoas entram na vida dos outros, dando conselho e tudo mais. Mas e quando isso vem dos púlpitos, com ideias? Aí você pega essa mensagem, aonde nós lemos em Apocalipse, diz assim que, eu sei as tuas obras. Aqui o Espírito não está repreendendo alguém por não fazer obras. É alguém que faz a obra. Eu sei as tuas obras. Mas eram obras que desagradavam a Deus. Se a pessoa empenhada em uma doutrina, empenhado quanto tempo, e fazendo uma obra que desagrada a Deus. Que Deus não pega nós dessa maneira. Que nós sejamos agradáveis a Deus. Porque o profeta vem e diz aqui, ó, veja. Porque eu não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Eis aqui agora algo verdadeiramente estranho, diz o profeta.
Em cada era, até este ponto, o Espírito tem primeiro elogiado os crentes verdadeiros e depois denunciado a falsa vinha. Mas neste período, há evidentemente tal desprezo pelo Senhor e sua palavra que toda mensagem para esta quinta era ressoa em condenação. Conheço as tuas obras. Eu sou crente, eu conheço. Quais eram essas obras que chegavam à presença do Senhor e causaram-lhe desprazer? Que obras são essas? Bem, vocês sabem que cada era se estende sobre a era seguinte, de modo que temos uma continuação das obras da quarta era na quinta. Estas obras, como vocês já estão bem cientes disso, eram: qual obra que desagradava a Deus? A liderança do Espírito Santo foi substituída por uma hierarquia humana. Hierarquia humana. E nós estamos vendo muito humanismo, irmão, antes nessas coisas. Muito afeto. Não é posicionado? Eu pergunto, o que é posicionado? Né, Moisés? Não está indo lá, não é posicionado. Peraí, o que é posicionado? O que é posicionado na mensagem e fora da mensagem? Só se posicionado é porque tem um lugar para ir? Só porque eu não vou em tal lugar, eu não sou posicionado, então não sou. Não sou posicionado no humanismo, na ideia do homem. Mas na mensagem nós temos posição. Ou tem algum ismo aqui que eu estou pregando bobagem para vocês? Quem pode me acusar em 10 anos de pregar uma bobagem? Claro, errar é humano. Posso ter citado como o Mombrano citou Elias, no lugar de Eliseu e assim por diante. Normal. Ou alguma coisa que tu citou que talvez não era bem assim, depois você vem e falou, não era, o Mombrano também fez isso. Agora, uma linha, uma doutrina errada, nós não temos. E isso que criam por aí, ao redor de tal coisa, é doutrina errada. É doutrina errada, porque aqui o Mombrano está dizendo qual as obras que causaram desprazer diante de Deus. Veja, era a liderança do Espírito Santo substituída por uma hierarquia humana. Hierarquia humana. A pura palavra de Deus e seus benefícios livres a todos os homens, livres, destituída pelos credos, pelos dogmas, pelas ordens de igreja, por pensamento de companheirismo, destruindo os benefícios que essa mensagem nos traz, de regozijarmos quando lemos ela do jeito que ela é. Eu já tenho que ler ela pensando no que o maior falou. Se não estiver de acordo com o que o maior falou, eu estou fora, não sou posicionado. Gente, se o Mombrano falou, está falado. Nós cremos assim e pronto. Veja, foi substituído isso. A adoração no Espírito e os dons do Espírito e tudo que pertence à verdadeira comunidade dos santos foi deixada de lado pela liturgia e a literal adoração de ídolos, festas pagãs e etc. Eu estava lendo ontem o que fez o povo de Israel ter o nome riscado do livro da vida. Da tribo, lá era tribo. Então, se a tribo errasse, era arriscado o livro. Lá no Velho Testamento. Foi o quê? Foi a idolatria. Quando eles idolatraram algo, começaram com idolatria e tiveram o nome riscado. E vai chegar o tempo de pessoas ter o nome riscado do livro da vida. Não do livro da vida do Cordeiro, mas do livro da vida. Porque a Bíblia diz que abriu-se um livro e abriu-se os livros. E o profeta diz isso, e se eu não me engano é nesta mensagem que eu estava lendo. Por quê? Por causa da idolatria. Aí você pensa, idolatria é só a igreja católica. Não. Tem certas idolatrias que, se eu não posso sair de tal lugar, porque eu tenho que ficar, e lá é meu Deus do céu. É idolatria. Eu não vou entrar nisso. Não vou entrar. Mas é uma doutrina de pintar a igreja da mesma cor. Tem que ser da mesma cor. Pessoas que perderam companheiros, chegou e disse assim, vou sair porque você não pintou a igreja da mesma cor. Homem com barba na cara, falar uma bobagem dessa, está lendo a mensagem há quanto tempo?
Aqui, se nós decidir pintar de menos de rosa, nós pintemos. Se nós resolver pintar aqui menos de rosa e preto, né, irmã Jéssica? Ou nós pinta. Do jeito que nós sentir que ficar melhor, que o pastor tiver a direção. E não posso pegar, vocês me perdoam, não posso pegar muita opinião, não. Senão vai ficar como o barco aqui do profeta. Vai ficar uma cor branca, preta, azul, amarelo. O arco Vamos pintar de arco-íris, né? Eu lembro uma vez nós estávamos fazendo um tabernáculo, alguém falou assim, que cor vamos pintar? Ah, foi lá para as eras e achou que aquela luz que pairava, que aparecia, era cor âmbar. Eu vou procurar o que é uma cor âmbar para nós pintar a igreja. Tá bom, pastor? Tá bom. Eu não sei que cor é âmbar, né? Porque lá apareceu, isso é uma junção de cores, era do poder de Deus quando apareceu o profeta. Mas aqui eu não sei, mas menos rosa e preto, né, Master? Vou pintar aí de uma corzinha que seja boa, seja simples. Então lá a idolatria chegou. O profeta disse assim que a mariolatria, adoração a Maria, estava assumindo um lugar cada vez maior de adoração cristã. Até chegar verdadeiramente a assumir o lugar da divindade, e o Filho foi trazido de sua sublime posição, acima de tudo, para ser servil a um homem chamado Papa, que a si mesmo se cognominou o vigário de Cristo. E aqueles que combateram isso foram perseguidos. Aqueles que bateram contra isso, disseram, não, a Bíblia não fala isso, tiveram uma revelação, eles foram perseguidos. Lutero, Martim, Wesley, Zwingli, foram perseguidos. Mas veja, eu vou mais ler agora para nós encerrarmos. Mas você vai ficar regozijando e vai para casa pensando nisso. O que eu ouvi hoje é a pura verdade, você vai dizer, e agora? Então, aqui tem estrutura, gente. Que tem estrutura. Eu sou um povo que tem estrutura nessa palavra, nessa mensagem. Irmão Anderson? Veja bem. Parágrafo 46 da mensagem já era de Sardes. Se houve um tempo de zelo denominacional, foi neste tempo trágico, onde as obras Deus recusou. As palavras de Comênios, era um escritor, um bispo lá, alguma coisa. As palavras de Comênios descrevem muito esta era. Comênio escreveu, uma só coisa é necessária. No meio de tudo aquilo, uma só coisa é necessária. Será que no meio de tudo isso, nós não podemos pensar que isso aqui também, uma só coisa é necessária? Veja comigo. Ele compara o mundo ao labirinto e mostra que o caminho para fora é deixado, o que é necessário, o caminho para fora é deixado, o que é desnecessário, e escolhendo a única coisa necessária, Cristo. O caminho para sair do labirinto, desse monte de ideia, desse monte de teoria, de doutrina, de eu acho, só tem uma coisa, Cristo. Unção, ter o Espírito Santo na sua vida. Veja, uma coisa só é necessária, Cristo. O grande número de mestres, diz ele, é a razão, o grande número de mestres, é a razão para as multidões de seitas, para as quais muito logo já não teremos nomes deixados. Cada igreja considerava a si mesmo como a única verdadeira, ou pelo menos como a mais pura, como a parte mais verdadeira dela, enquanto entre si se perseguiam umas às outras com ódio mais amargo. Não estamos vendo isso hoje? A nossa é a única pura. É aqui. Não, porque tem que ser. Veja. Não se deve esperar nenhuma reconciliação entre eles. Eles enfrentam inimizade com inimizade, irreconciliável. Eles forjaram fora da Bíblia os seus diferentes credos. E eu digo hoje, fora da mensagem.
Estes eram suas fortalezas e baluartes, e atrás dos quais eles entrincheiraram e resistiram todos os ataques. Eu não direi que essas confissões de fé, porque podemos admitir que na maioria dos casos são ruínas em si mesmas. Elas se tornam assim naturalmente, porque elas se alimentam do fogo de inimizade. Somente expulsando-as inteiramente será possível estabelecer a obra e curar as feridas da igreja. Vamos curar as feridas da igreja. Vamos pregar amor, vamos pregar amor. Vamos pregar para crer na mensagem. Vamos pregar para amar essa mensagem. Adorar a Deus. Não, porque é isso e aquilo. Não, gente. O tempo está no fim. Está muito perto do rapto acontecer. E eu vou ficar perdendo tempo com coisas que não edificam, sendo que eu tenho uma só coisa necessária, Cristo, que nos ajuda. Veja, a este labirinto de seitas e confissões várias, pertence a outro. O amor à disputa, o que é que obteve com ele? O amor à disputa. Hoje é só, ninguém tem amor às almas mais. É só para edificar um maior que o outro, dizer que tem a igreja maior. Eu estou no companheirismo maior. Veja, o profeta diz assim, a disputa, o que é que se obteve com ele? Tem algo sido decidido por uma contenda erudita? Nunca seu número tinha somente sido aumentado. Quanto mais disputa, quanto mais tentar provar isso, provar aquilo, mais problema vai arrumar. Veja, o profeta diz assim, Satanás é o maior sofista. Satanás é o maior sofista, vai discutir com ele? Vai tentar provar algo para ele? Satanás é o maior sofista, ele nunca tem sido vencido em uma contenda de palavras. Nas coisas divinas, as palavras dos homens são usualmente mais ouvidas do que a palavra de Deus. Nós estamos vendo isso, irmãos? Satanás nunca perdeu uma disputa em palavras. Você não adianta querer provar, dê conta daquela administração que Deus deu para a sua vida. Aonde Deus deu para você congregar? Aonde Deus deu para você tomar da ceia, lavar os pés dos santos? Aonde Deus está te alimentando? Pense nisso, é isso que nós devemos demonstrar aos inimigos. Deus prepara o caminho, nós entramos, seja agradecido. Porque olha aqui, irmão, pense bem, Satanás é o maior sofista, nunca tem sido vencido em uma contenda de palavras nas coisas divinas. Nas coisas divinas, as palavras dos homens são usualmente mais ouvidas do que a palavra de Deus. É teoria mais forte que a própria mensagem. Injeta medo no povo. E sabe o que o profeta diz? Que quem põe medo é o quê? É o quê, irmão Ronaldo? É um falso. O profeta diz que o verdadeiro homem de Deus, ele não põe medo nas pessoas. Ele mostra Cristo. Mas o falso põe medo. Ó, se você sair daqui, você vai perder seu carro. Você sai daqui, você vai bater tua bicicleta lá. Você sai daqui, sua filhinha vai ficar ruim, seu filhinho. Quando vocês ouviram esse homem aqui, esse caco aqui, falar alguma coisa para vocês dessa? Só fala para você, adore a Deus, ame o profeta, ame essa mensagem, viva uma vida limpa, viva uma vida digna, santa. A fé tem sido subdividida em milhares de pequenas partes, e você será um herético se deixar de aceitar tão somente uma delas. O que é que pode evitar isto? Somente a única coisa necessária. Vamos ver o que é? Somente a única coisa necessária. Esse é o profeta que está falando. A única coisa. Voltar para Cristo. Ó Deus, voltar para Cristo. Olhar para Cristo como o único líder. Amém? Olhar para Cristo como o único líder e andar em seus passos, deixando de lado todos os outros caminhos, até que todos alcancem o alvo. Aleluia! E cheguemos à unidade da fé de Efésios 4,13. Assim como o Mestre Celestial
edificou todas as coisas na base das Escrituras, assim também devemos deixar todas as particularidades de nossas confissões particulares e ficar satisfeitos com a palavra de Deus revelada que pertence a todos nós. Amém? Ficar satisfeito com isso. Com a Bíblia em nossa mão, devemos clamar: eu creio no que Deus tem revelado neste livro. Eu guardarei obedientemente os seus mandamentos. E eu espero no que Ele tem prometido. Guarde isso com você. Vamos repetir? Olha bem. Com a Bíblia em nossa mão devemos clamar: eu creio no que Deus tem revelado neste livro. Você crê? Eu guardarei obedientemente os seus mandamentos. Amém? Eu espero no que Ele tem prometido. Crer na Bíblia, amar a palavra e esperar o que Ele tem prometido. Veja, ouçam, ó cristãos, há somente uma vida, porém há somente uma vida, porém a morte chega a nós em milhares de formas diferentes. Há somente um Cristo, mas milhares de anticristos. Então, tu conhecestes, ó cristandade, qual é a única coisa necessária? Você conheceu? Qual é a única coisa necessária? Ou você volta para Cristo, ou vai para a destruição como o anticristo. Se você é sábio e deseja a vida, siga o líder da vida. Aleluia! Você está seguindo o líder da vida? Vocês, cristãos, regozijem em serem arrebatados. Ouçam as palavras de seu líder celestial. Vinde a mim e respondam com uma voz: ora vem, Senhor Jesus. Aleluia! Você foi abençoado? Uma coisa só é necessária: Cristo. Ele é o autor e consumador da sua fé. Responda para Ele: ora vem, Senhor Jesus.